Excelências, de início preciso dizer que meu tempo hoje é curto. No tribunal do júri, tendo 2 acusados, nós temos 2 horas e meia de fala para as 2 defesas. São 1 hora e 15 para cada um dos defensores, para cada um dos acusados, aliás. Na minha bancada são 25 minutos para cada advogado. Eu tenho 25 minutos para iniciar as nossas teses, depois eu passo para o meu colega Guilherme, depois para o Ariel, e a gente vai tocando o processo. Por isso, eu já deixo de antemão avisado ao Ministério Público, vou saudar todo mundo, eu já lhes aviso que eu tenho 25 minutos para tentar fazer alguma coisa em prol de uma vida. Então, nesses 25 minutos eu gostaria que os apartes fossem os legais. Peço desculpas, mas são 25 minutos, eu não tenho como, né? Vamos lá. Excelências, eu sou o Dr. Ariel Cardoso, eu venho da cidade de Santa Maria. Eu sou um jovem advogado criminalista que, dia 8 de junho de 2022, entrou no plenário de júri sendo advogado pela primeira vez. É 1 ano, são 10 plenários de júri, desses 10 plenários todos ao lado do Ariel, boa parte ao lado do Guigo, e ali naquele momento a gente decidiu que era isso que a gente ia fazer da vida, a gente ia fazer júri. Tem 1 ano de experiência, uma experiência ínfima, poucos júris, 10 júris, mas a gente achou que a gente precisa de experiência. E para ter experiência, o que a gente faz? A gente atua pro bono, ou seja, a gente atua de graça para muitos réus, e a gente atua no lugar da Defensoria Pública. Hoje eu venho aqui, e eu sou o advogado nomeado no processo, e convido sempre os meus amigos para estarem junto comigo, esses que fizeram esse compromisso junto comigo de serem bons advogados de júri. E aí, a doutora, eu venho aqui para a cidade de São CPA um dia fazer uma audiência, estou tomando um cafezinho na sala da OAB, e os advogados, até alguns estavam aqui mais cedo, estavam comentando de um júri que ninguém queria fazer, que a Defensoria Pública tinha aberto mão porque já tinha advogado para um parente das vítimas. E então precisavam muito de um advogado para fazer. Eu disse, olha, é minha deixa, eu vou lá falar com a doutora. Falei com a doutora, me prontifiquei a fazer esse júri. E aí ali eu sabia que ia ser nomeado. Fui nomeado há 1 mês atrás. Mas, nessa atuação no lugar da Defensoria Pública, eu entendo que o meu papel aqui é o da Defensoria Pública, que faz um trabalho muito bonito. Não sei se Vossas Excelências provavelmente tenham contato com os defensores públicos da cidade. A Defensoria Pública atua em prol dos mais pobres, em prol dos esquecidos. E hoje eles não podiam estar defendendo o Humberto. E aí disseram, vai Ariel. E aí eu vim. Dentro disso, dessas nomeações, a gente passou a atuar nesses 10 plenários de júri, muito nomeado por outros juízes. A gente começou a fazer júri na cidade de Alvorada, e lá tem muito júri. É triste que tenha tanto júri, a gente chegou a fazer já 2 júris por semana na cidade de Alvorada. Santa Maria, interior de Santa Catarina, Porto Alegre, a gente tem expandido. Então, que fique bem claro aqui, hoje nós estamos fazendo o papel de Defensoria Pública e nós não escolhemos réu, nós não escolhemos processo. Nós queremos experiência, e é nessa condição que nós estamos aqui hoje. Dentro dessa minha advocacia de plenário de júri, cada vez que eu entro no plenário, eu estou muito nervoso. Eu preciso confessar isso a todos vocês. Eu estou muito nervoso porque eu tenho a responsabilidade de uma vida inteira. É uma vida inteira que é confiada em cima de um guri, de 3 guri, que não tem muita experiência, mas que querem fazer isso. E hoje eu venho, talvez, sustentar algo que até hoje não falaram nesse processo. Nós temos muitas teses para bater nesse processo. Muitas, inclusive, aliás, uma delas, nós só fazemos porque o réu acredita naquilo. E a gente não quer anular o julgamento. A gente não quer que Vossas Excelências venham aqui por uma nulidade e todo esse serviço do dia seja perdido. E a gente vem trabalhar outras teses. E aí eu vou falar hoje para Vossas Excelências sobre a insanidade mental. Mas num outro prisma, não vai ser quesitado pela juíza, mas eu preciso falar isso para Vossas Excelências. E eu preciso defender o réu da forma que ele quer ser defendido. Perdão por esquecer saudações e por ir falando, já atropelando, porque o tempo é curto e eu tenho que correr, mas eu não posso deixar de saudar todos aqui presentes, saudar a doutora juíza. Doutora, fazendo júris, esses 10 júris, a gente conheceu muito juiz. A gente conheceu juízes bons, juízes preocupados com o que estão fazendo, e juízes que não julgam só papéis, julgam vidas, sabem que ali dentro de um processo é uma pessoa que tem o risco de perder a vida inteira, passar a vida inteira preso em uma cadeia. Assim a gente conheceu grandes juízes, como o juiz da cidade de Alvorada, o Dr. Marcos Henrique Reichler,
E aí, a gente conheceu também maus juízes, esses que só julgam papéis. E aí eu digo maus juízes, me permite dizer isso. E a senhora, quando conversou comigo, aquele dia na sala de audiência, disse: eu estou muito preocupada com a defesa do réu. Para o réu ter uma defesa efetiva. Eu não posso nomear qualquer um para fazer esse plenário. Precisa de uma defesa efetiva. E é isso que importa no tribunal do júri. A senhora tem consciência que o júri são as nossas garantias fundamentais. Agradeço por ser essa juíza importada, com o artigo 5º da Constituição, com a defesa e também muito solícita. Muito obrigado e é uma honra estar aqui nesse plenário nomeado por Vossa Excelência e ter a sua confiança para vir aqui defender uma vida. Saúdo os representantes do Ministério Público. Dr. Joel, é o primeiro que eu vou saudar. Dr. Joel, em 2015 eu entrei na Faculdade de Direito. O senhor fazia júri na cidade de Santa Maria. E aí, depois do júri simulado, eu decidi que era o júri meu lugar. E eu vi todos os júris lá de Santa Maria, que eram nas sextas-feiras, e era o senhor promotor. Hoje eu estou dividindo o plenário com o senhor. Por mais que o senhor não tenha falado, é uma honra estar aqui, por mais que de lados opostos, ver alguém que eu sempre vi sustentando na acusação, por vezes pedindo condenação, por vezes absolvição. É uma honra estar aqui. Participei, inclusive, de um júri como estagiário do Dr. Leonardo. Fui lá, era aluno dele, fiz o processo como estagiário dele. Foi muito interessante. O senhor era... Não era o senhor, era a doutora Gislaine. Estava lhe substituindo naquela data. Doutor promotor, é uma honra fazer esse plenário com o senhor. Lhe conheço agora, mas sei que da lealdade que tivemos nesse processo. E o ideal no júri, que é um local de tanta tristeza, é manter os trabalhos dessa forma como a gente conseguiu manter, sem grandes apartes, sem grandes gritarias e desespero. Dr. Daniel, advogado, assistente de acusação, receba meus cumprimentos, sabe da lealdade que eu tenho com os outros advogados e com o senhor mesmo. Nos conhecemos lá da cidade de Santa Maria e é outro tribuno que eu vi no plenário do júri lá de Santa Maria quando eu decidi que seria advogado de júri. Vi muito júri do senhor, júri para policial militar, júri para outras pessoas, júri como assistente de acusação, e lhe admiro muito. Quero ter 1/10 da sua experiência, desses tantos anos dentro do plenário, mas hoje nós vamos discordar. Nada. E vamos discordar porque é triste, e aí eu preciso dizer assim, é triste que eu tenha que vir no plenário de júri 3 anos depois de um processo iniciado para dizer o óbvio, que ele é louco. Que ele é louco. É triste que eu tenha que fazer isso. Por que que em nenhum momento nenhum advogado pensou ou foi iluminado de pensar nisso? Um cara que coloca a filha dentro do carro como isca. É óbvio que essa pessoa tem problemas mentais. Aliás, discordamos, mas eu sigo na minha saudação. Saúdo a todos os demais presentes, as vítimas, a família da vítima. Os senhores têm meu respeito e lhes digo que a situação não é fácil, realmente. Tanto é que eu acho absurdo o acontecido dentro desse processo. Mas eu acho absurdo e eu não venho aqui pedir absolvição. Eu venho aqui pedir uma avaliação psiquiátrica. Eu venho aqui, se for louco ou se não for louco, pedir condenação. Eu venho aqui para isso. Eu não peço absolvição e eu desafio talvez o advogado que vem aqui pedir absolvição. Porque nesse processo tem prova. Mas nesse processo tem prova também que ele é louco. E a gente precisa analisar isso. E essa é a minha tese. Saúdo a plateia que nos assiste, ao Garcia que está transmitindo esse júri, permite que esse júri seja transmitido para muito mais pessoas. E não menos importante, e às vezes quando a gente tem pessoas muito próximas da gente, a gente acaba esquecendo das pessoas mais próximas da gente. Eu preciso saudar os colegas da bancada de defesa. Os senhores, já vi que são advogados de muito tempo no júri, recebam meus cumprimentos, sei que devem ser muito técnicos justamente por estar aqui. São poucos advogados que aceitam estar no plenário de júri porque ali é tudo ou nada. Ali é só tu. E eu preciso saudar os meus colegas. Esses aqui são os meus irmãos. Se acontecer um problema comigo, eu ligo para eles. Eu conheci eles aqui, ó, nessa escola, a Escola de Criminalistas. Lá, 3 guri que durante 1 ano se encontraram mês a mês para estudar advocacia criminal, para especializar em tribunal do júri. Ali fizeram um combinado. Cada júri que um de nós pegar, nós vamos fazer juntos. E aí eu preciso saudar esses meus amigos, o meu companheiro do meu primeiro júri e esse irmão, que nós temos muitas situações na vida muito parecidas e já choramos, já fizemos milhares de coisas juntos. Então, Guigo, Ariel, recebo meus cumprimentos.
Ufa, terminei a saudação. Tenho só 25 minutos, né? É pouco. Mas, excelências, feita a saudação, eu preciso estabelecer um compromisso. E hoje, vossas excelências, os jurados, são o foco desse processo. A prova toda é produzida para que vossas excelências julguem. No tribunal do júri, nem a doutora juíza é tão importante. São os 7 jurados que definem tudo. E assim eu saúdo vossas excelências. Porque se colocar à frente de uma cidade inteira para julgar e definir uma vida, tem que ter coragem. Para colocar o nome ali e decidir vidas. É muito importante o papel que vossas excelências fazem, porque se não tem vossas excelências, não sai júri. Não sai o julgamento dos processos de homicídio. E é assim a nossa lei, né? E por mais que a gente não goste da lei, a gente tem essa lei, né? E é por ela que a gente tem que lutar e é ela que a gente tem que usar. A gente pode idealizar, sonhar com pena de morte, com o que for, mas essa é a nossa lei. Nossa lei é que a gente tem que lutar e tem que garantir, que tem que vir a plenário garantir e falar sobre ela. O Dr. Daniel, em dado momento, falou sobre pena de morte. Eu acho isso um absurdo. Como advogado, eu acho um absurdo até que ele cogite isso. Mas, cada um. Pena de morte, com tantos erros judiciários que acontecem, com quantas apelações que a gente tem que entrar e a gente tem que anular um processo ou quem tem que provar absolvição em 2º grau, a gente não pode cogitar pena de morte. Que em 1º grau se condene e mande matar. Isso é absurdo. Deixamos essa história para lá porque essa conversa de punitivismo que bota medo nas pessoas é a mesma conversa que diz para os jurados assim: jurados, a sociedade espera que vocês condenem com tudo. Condena pelo que tem, pelo que não tem. Vai, condena. A sociedade quer isso, vocês vão ter que se explicar para a família. Para suas famílias, para a família da vítima. Não é isso. A gente tem a nossa Constituição, a gente tem a nossa lei, a gente tem que seguir ela, a gente tem que julgar conforme a lei. E aí, julgando conforme a lei, a gente tem um compromisso. Porque eu vou e volto. E o compromisso que vossas excelências fizeram com a doutora juíza no início desse julgamento foi um compromisso do 422 do Código de Processo Penal, onde a doutora juíza falou assim: concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade. Eu digo, vamos examinar esta causa. E aí eu faço um adendo nesse compromisso. Vamos examinar esta causa com seus pormenores, com o que tem de fato estranho nesse processo, com a prova produzida aqui hoje. Com a prova, por exemplo, da Ana Carla dizendo que ele ouvia vozes. Com a prova, por exemplo, de todo mundo dizendo que ele não era normal. Vamos produzir, vamos julgar com isto, com o que tem no processo. Hoje tem isso no processo. A gente não pode julgar alheio ao processo ou apenas porque querem ver ele condenado. O que ele fez é brutal. Realmente é absurdo que alguém mate alguém. Mas, se alguém tem insanidade mental, a gente precisa ter e analisar isso. Analisar isso, fazer o incidente e ter certeza. Porque não adianta dizer assim: olha, não tem laudo médico. Vamos então fazer um laudo médico para definir se há uma insanidade ou não. Então, o nosso compromisso é com os pormenores do processo. E dentro desse compromisso com os pormenores do processo, eu apresento 2 teses da defesa do Humberto. E aí eu tenho que dividir a minha fala em 2 momentos. A defesa dentro do plenário de júri, ela é feita de forma técnica e pessoal. Sabe como é a defesa pessoal? É quando o réu senta aqui e fala para a juíza, quando produz a prova oral, quando ele conta a versão dele. Essa é a defesa pessoal. E aí a defesa pessoal do Humberto, por mais que existam documentos, provas no processo que digam em sentido contrário, é de que ele não estava lá. E eu preciso vir sustentar isso, mesmo que para que esse julgamento não seja anulado. Mas mesmo essa tese, ela faz sentido. Tem inúmeros erros nesse processo que precisam ter a análise de vossas excelências. E aí depois eu passo para a segunda parte, que é uma defesa técnica. Eu sou advogado, eu estudei, eu me especializei. Eu sou técnico. Eu sei o que é melhor para o meu cliente e o que não é melhor. E são essas as próximas teses que eu vou apresentar. Dito isso, eu passo a primeira tese, que é sobre a questão pessoal, a defesa pessoal do meu cliente. O Humberto chega aqui e diz que nunca esteve nesse local. Eu fiz um parlatório com ele. Parlatório significa quando o advogado vai lá e conversa com o preso. Eu vim aqui há mais ou menos uma semana e conversei por 5 horas com o Humberto. Dessas 5, nos exaltamos muito. Porque ele me contava uma história e eu ia tentando entender essa história dele. Conversei 4 horas, saí, peguei um café, conversei com a diretora do presídio, e isso é importante para o futuro dessa minha sustentação aqui,
E depois voltei para mais 1 hora. E ele me conta, e a história dele é que ele não fez, não foi lá e ele não assume. E aí isso é o que me deixa com o pé atrás para a condenação dele se ele for são da cabeça. Ele diz, eu não assumo porque não acoberto o assassino. Cheguei lá no parlatório e ele me disse, ó, eu não vou assumir o que eu nunca fiz. E eu disse, mas Humberto, eu sou teu advogado e eu estou te dizendo, se tu confessar, se tu contar pelo menos o que foi, a gente consegue diminuir tua pena em 1/6 pela confissão. Eles, não, eu não acredito nisso, eu não fiz, eu não vou assumir isso. E aí eu começo a estudar o processo. E vejo que o Humberto me falou que a família da vítima tinha uma rixa com os lindeiros dele de campo. Essa rixa era mais ou menos uma situação que ele relatou aqui em plenário, talvez muito menos do que ele relatou para mim no parlatório, porque no parlatório tá só eu e ele pode falar quantas horas quiser. Aqui talvez ele fique um pouco acuado, com câmeras, com tanta gente. E aí ele me contou a situação que a rixa da família da vítima com seus lindeiros de fazenda era porque eles colocavam o gado no pasto dos outros, na soja, enfim, e ia consumindo, e aí ali se criou uma rixa. E aí essa rixa evoluiu para pessoas que vinham cobrar a plantação que foi comida, cobrar deles, e aí então eles corriam essas pessoas com armas. Essa tese faz sentido. Nós temos armas aqui, ó, e nenhuma dessas armas aqui, ó, aliás, posso dizer que só essa daqui, ó, foi presa na casa do réu. Todas essas aqui, essas 3 armas aqui, ó, essa e essa outra aqui, todas foram apreendidas na casa da vítima. Lá na fazenda onde aconteceram os fatos. Isso é o que nós temos no processo. Aliás, eu acho que todas essas armas são ilegais e deveria ter tido uma denúncia por isso. Porque não se pode ter arma ilegal em casa. Mas aí eu vou além, e aí eu digo que as armas do Humberto eram todas registradas. Ele tinha uma 12 e uma pistola 380. Isso não foi encontrado pela polícia. A polícia fez busca e apreensão em inúmeros locais e não encontrou. Porque elas tinham sido roubadas, me diz o Humberto. Foram roubadas muito tempo antes do crime, e vem uma testemunha lá da terra da mãe dele, onde ele guardava as coisas, e diz que foi arrombado um galpão onde as armas estavam. Enfim, a gente tem que as armas do crime nunca foram encontradas. E as armas do crime eram importantes porque a partir da balística, e ele falou aqui, mas ele falou talvez com a inocência de alguém mais rudimentar, alguém mais grosso e que não conhece tanto de coisas técnicas, se não, tem que fazer a balística, exumar o corpo. Se tivesse feito a balística no momento correto, se saberia de qual arma saiu o tiro. Se saiu daquelas armas ali, se saiu daquele 32, ou se saiu das armas dele. Porque cada arma que é vendida e é registrada no nome de alguém, está lá apostilada no nome dele pelo SIGMA, por exemplo, que é o sistema da Polícia Federal. Aliás, o SIGMA é o do Exército. Está lá no SIGMA e diz o tamanho do cano, o formato do cano, como é, e ali se sabe quem matou. É muito fácil fazer isso. Naquele momento do inquérito policial era para ter sido feito isso. Se estudado a balística e visto de que arma saiu esse tiro. Se fosse da arma dele, a gente teria uma prova. Hoje a gente não tem arma. Hoje a gente tem imputado ao Humberto 3 crimes. Um homicídio, uma tentativa e a posse de um 32 velho. Que estava na casa da mãe dele, que na verdade não estava nem com ele, estava numa mochila dentro da casa da mãe dele. Essa mochila do quartel. É a única arma que tem para o crime hoje. E aí tem uma outra situação. E aí essa situação talvez eu tenha sido iluminado ontem. Isso tudo dentro da defesa técnica, da defesa pessoal do Humberto. Talvez ontem eu tenha sido iluminado. Porque ontem, aliás, eu fiz esses dias um parlatório com o Humberto. Vim aqui 2 vezes conversar com ele. E num desses parlatórios ele me falou assim: a minha caminhonete não é preta, estão falando só de caminhonete preta nesse processo. E eu disse: a caminhonete é preta, não vem me contar história. Não vem me contar história porque tu parece estar mentindo em todo momento. Eu quero ver se é ou se não é. E aí ontem eu resolvi dar mais uma olhada no processo de capa a capa, do início ao fim. E aí eu acho uma petição da Pampero no evento 235 OUT 6, que é esse evento aqui, ó, dentro de um processo eletrônico. Isso aqui é processo que eu imprimi. Mas dentro de um processo eletrônico tudo tem um evento. E aí eu acho a nota de compra da caminhonete dele. E aí eu vou pedir para um jurado aqui me ajudar. Qual é a cor dessa caminhonete aqui, ó? Aqui.
cinza. Caminhonete cor cinza. Aqui no plenário de júri, a todo momento se falou que tinha uma caminhonete preta que perseguia os familiares da vítima. Que ficava rondando a casa deles, que onde eles estivessem estava. Uma caminhonete preta. E qual é a cor da caminhonete do Humberto? Cinza. Está aqui. O documento é prova dos autos. É uma caminhonete cinza. Pode ser, tudo é possível, que eles enxergassem o Humberto em todo momento, em todo canto. Que essa caminhonete, na verdade, não fosse a dele, uma caminhonete preta, até porque a dele é cinza. E foi ontem que eu descobri isso. Eu pude dizer, meu Deus, faz sentido a tese do Humberto. A caminhonete dele é cinza e relatam que uma caminhonete preta entrou na fazenda. E essa é a tese da defesa pessoal dele. Que ele não esteve lá. Que, na verdade, o caminho dele, o que ele fez nesse dia esteve no Papaléguas, esteve no Oneide, lá no posto Cotricel, pelo que eu entendi. Lá o cara não tinha tempo para fazer o serviço na caminhonete dele e disse, vai no Papaléguas. Ele foi no Papaléguas e deixou o carro. Foi atendido por uma senhora e marcou de levar a caminhonete no outro dia lá para consertar. E é isso que tem no processo. E daí, no momento dos fatos, ele diz que estava lá na Ípica, que os parentes dele cuidavam, que ele estava lá, com a filhinha dele. Isso é o que tem dentro do processo. Isso, e para mim, a gente não discute com prova. E a gente não discute com cor cinza no documento da Pampeiro, que é a empresa que vendeu. É a empresa que hoje está com essa caminhonete ainda no nome. Porque essa caminhonete está presa pelo processo. Porque pode ser que se precise dela. Mas eu digo, excelências, se vossas excelências quiserem, acatem a tese de defesa pessoal do réu. Que ele não esteve lá porque fatos apontam que realmente ele não esteve lá. A caminhonete dele não é essa. Vamos lá. Ele não foi visto. Tudo não passa do mal entendido. Eles realmente, a família da vítima tinha uma rixa com seus vizinhos lindeiros e nenhuma arma dele foi apreendida. Era muito fácil ligar ele ao crime. Faz a balística e a arma dele é aquela que atirou. Então, se vossas excelências tiverem atenção à prova técnica, se atentem que tem que absolver ele. Porque a arma dele não disparou nenhum tiro. Porque ele conta que estava na casa da tia onde ele mora. Estava na casa da tia onde ele morava meio no carro, meio na casa da tia. Ele estava lá naquele dia. Na sexta-feira, quando ele chegou de fora, ele estacionou na caminhonete e ficou tomando mate na rua. E aí depois ele entrou, dormiu e no outro dia descobriu que estava sendo imaginado que ele tinha cometido um crime. E aí então ele fugiu. Porque havia uma acusação sobre ele. E não dá para dizer assim, não, mas se fugiu é culpado. Não dá, isso aí a gente não brinca com isso. Porque quando tu tem medo que tu esteja sendo acusado e sofrendo uma acusação injusta, a primeira coisa é fugir, depois tu vai ter que virar e pensar como tu vai conseguir prova para provar que é injusta. Porque ninguém quer ficar preso e a prisão é um dos piores lugares que existem. Na prisão não há, às vezes, nem tratamento médico. Sou da cidade de Santa Maria, lá faleceu um preso há poucos dias pedindo tratamento médico há mais de 3 meses. Mas, excelências, eu pulo da tese de defesa pessoal dele, porque ele quer e porque ele não assume. Porque assim, eu sou técnico e eu digo, assume, mesmo que tu não acredite, que tu não tenha feito, assume, porque é melhor para ti. A cidade quer a tua cabeça. Eles vão vir na acusação e querem tua cabeça, vão ter que condenar 30 anos. Então vem e assume, porque se tu assumir, a gente diminui 1/6 da tua pena. Pronto, já ficou 3 preso, vai ficar bem menos tempo preso. Essa é a tese técnica. Era isso que eu queria vir aqui e dizer para vossas excelências, olha, ele está assumindo, por mais que ele diga que não foi ele está assumindo porque é melhor processualmente. Mas ele não quer, então eu não posso fazer isso. Só que conversando com ele, eu vejo que ele não é bom da cabeça. Isso eu vi. E ontem eu tive aqui na cidade, doutora, me desculpe, quantos minutos eu usei ainda? Falta 11 da minha? Então tá ótimo. Então estamos bem. Ontem eu vim na cidade, conversei com a doutora e disse, doutora, eu tô achando que ele tem problema mental. Por quê? Porque eu vim fazer um parlatório com ele há algumas semanas, e aí então eu apresentava a prova e dizia, foi tu,
por causa dessa forma, porque tem essa prova, porque tem um vídeo teu andando pela cidade, porque dizem que viram tua caminhonete. Assume. E aí ele não queria. E aí ele me dizia veementemente, não fui eu, eu quero perícia do caso Uglione, o FBI soltou meu irmão, até isso ele me falou. Eu disse, esse cara não bate bem. Ele falou assim, ó, o FBI fez um teste de dirigibilidade e descobriu que meu irmão nunca dirigiu aquela caminhonete, porque o irmão dele foi preso no início desse processo. Vossas Excelências acho que entenderam isso. No início desse processo, um menino que nunca tinha visto o irmão do Humberto, que se chama Adalberto, indicou o Adalberto como o motorista da caminhonete no lugar do Matheus. E aí, o Adalberto ficou uns quantos dias preso? Ficar um dia preso sendo inocente já é um absurdo. Mas ele ficou muitos dias preso. E ele só foi solto porque ele conseguiu comprovar que nesse dia ele estava aparecendo nas câmeras de segurança do prédio que ele mora e passando o cartão de crédito dele no mercado perto da casa dele. Foi só por isso que o Adalberto não é réu. E também porque o Matheus veio e disse, olha, fui eu que dirigi, fui eu que fiz, enfim. Só por essa situação. E aí ele veio me dizer que não, que falaram pra ele que o FBI soltou o irmão dele. Coisas absurdas. E aí ele me largava umas conversas muito estranhas. Que ali eu comecei a desconfiar. Ele dizia assim, não, eu jamais vou acobertar um assassino. Eu prefiro ir pra cadeira elétrica se tiver e eu vou sorrindo, porque eu não acoberto assassino. Desvairado? Mas eu preciso apresentar coisas técnicas. E por que eu faço a questão da insanidade mental e eu falo sobre isso? E eu não quero impunidade com isso. E olha, eu já digo para Vossa Excelência, eu não ganho nem mais nem menos absolvendo, sendo insano, sendo condenado como são, não ganho nada a mais. Então, Excelências, por que eu digo isso? Porque eu fiz o requerimento para a juíza no momento que a gente descobriu que tinha provas cabais, que ele realmente é insano, como, por exemplo, vinha a Ana Carla aqui falar que ele ouvia vozes, que ela tinha que ser psicóloga dele, e eu perguntei para ela, por vezes a senhora tinha que ser psicóloga dele? E ela falou, sim. As pessoas contando histórias horríveis dele. Se produziu essa prova no plenário, e era o momento que eu tinha para alegar e pedir um incidente de insanidade mental. Esse era o momento. Eu fiz. E aí não foi acatado. Não foi acatado porque eu sei que esse processo precisa ter um julgamento. Hoje aqui querem um julgamento para despachar esse processo quanto antes. Mas nós não podemos aceitar isso. E aí eu convido Vossas Excelências e eu digo, Vossas Excelências são as pessoas mais importantes desse processo e as mais importantes que estão aqui hoje. A partir da vontade de qualquer um dos jurados, se instaura um incidente de insanidade mental. A vontade de qualquer um. Basta que o senhor, que a senhora, que qualquer um escreva num papel aqui, ó, quero incidente de insanidade mental, entregue para a doutora vai suspender o processo, nós vamos julgar o Matheus e aí nós vamos voltar aqui daqui a 2 meses sabendo se ele é louco ou não. Tendo um CID, tendo um médico que vai dizer, olha, ele é doente, ele não é doente. E quando eu digo que eu preciso disso para que seja julgado, não é porque eu quero impunidade. Porque, sendo louco ou não sendo louco, ele é punido. A diferença, e a única diferença importante é, quem é condenado como são vai preso, sai da cadeia. E ele possivelmente pega, sei lá, 30 anos de cadeia. Eu fiz uma conta por cima, 33 anos de cadeia. Vamos usar 30 para eu fazer os cálculos rápido. Com 30 anos de cadeia, ele sai com 12 do presídio. Está preso há 3, tem a remissão, daqui a pouco ele está na rua. Daqui a pouco, daqui a uns anos. Ficar 5, 6 anos mais preso. Tá. E agora, se ele é louco? Se ele é louco, a pena é diferente. A pena é medida de segurança e não sai. O louco não sai na rua quando dá o tempo. O louco sai quando está bem. E é por prazo indeterminado essa medida de segurança. Então, se a gente tem medo que o Humberto saia na rua e mate todo mundo, vamos tratar ele de forma médica para que ele só saia quando ele estiver bem. E é essa a tese. E eu acho que talvez essa seja a tese que melhor, se eu posso dizer assim, apetece talvez a sociedade. Que a sociedade, se a sociedade tem medo dele solto, vamos tratar ele. E aí quando a gente tratar ele, a gente vai levar ele para um médico e esse médico vai analisar ele e vai dizer ele é louco ou não é. E aí aqui nós tivemos inúmeras situações que fazem sentido e batem com a situação dele ser louco. O que é?
ele ter deletado o episódio, por mais que tenham provas, ele ter deletado o episódio daquele dia, se ele esteve lá, e aqui eu tenho que dizer, se ele esteve lá, ele deletou da mente dele. 3 anos depois ele se convenceu de que nunca esteve lá, de que não fez, e ele tem uma desculpa para cada prova que existe nesse processo. É isso. E isso parece muito uma pessoa que tem um problema psiquiátrico. Uma pessoa que ouve vozes dizendo que era para matar sua esposa. Uma pessoa que atira num cachorro e age com desprezo à vida. E aí eu parei, enquanto falavam aqui o que ele fazia, o que ele não fazia, eu fui olhar o CID de uma doença, que é a doença de personalidade dissocial, F60.2. Há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. Opa, dar um tiro num cachorro é um desvio. Tocar um tijolo na cabeça do pai, tocar um melão na mãe, cortar água, deixar a família sofrendo. Se amolda nisso aqui. E vamos mais. Existe uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar de descarga de agressividade. É isso. É isso. A mulher não contou que ia voltar às 11 horas da noite, vai matar a família. É isso. Se amolda ao CID da doença. Mas eu não posso cravar porque eu não sou médico. E se a gente tem dúvida, o que a gente faz? A gente chama o especialista. A gente manda para o médico. E é isso que eu peço a Vossas Excelências nessa minha fala hoje. Eu preciso que qualquer um dos 7 jurados escreva em um papel pedindo a instauração do incidente de insanidade mental. E isso não é advogar pela absolvição ou por qualquer coisa. É advogar por vamos saber o que ele tem e vamos tratar o que ele tem. Se é louco, trata como louco. Se não é louco, pena. Voltamos aqui daqui a 2 meses, condenem com tudo. 33 anos. É isto. E aí eu vou além aqui, ó. Existe uma tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações possíveis para explicar seu comportamento. É isso, a todo momento aqui ele deu explicações por que ele fez, por que ele não fez, que não teve. Ele sempre tentou arrumar uma desculpa. Isso é do louco, é do psicopata talvez. E aí o doutor Daniel aqui chegou e, desculpa, mas ele falou psicopata maldoso. É, psicopata, CID. Mas psicopata tem CID também. E use a parte legal, obrigado, Ariel. Mas enfim, falou psicopata maldoso. A acusação mesmo sabe que ele é louco. E que tem aqui sustentar o insustentável. E com certeza se estivessem aqui iam dizer, vamos insanidade mental. É isso, a gente precisa disso para saber o que está acontecendo aqui. Oi? 3 minutos? Vamos correr. Então, excelências, eu volto na insanidade mental, que essa é a minha tese, eu acho que esse cara é louco. Vamos usar o artigo 149 do Código de Processo Penal. Havendo dúvida sobre a sanidade mental do acusado, instaura o incidente. A doutora não instaurou, Vossas Excelências têm esse poder. Escrevam no papel e peçam, e nós vamos ter a instauração, vai ter o julgamento quanto ao Matheus, e a gente volta aqui para o plenário, e aí vai defender o que tiver que defender. Se estiver errado, vai pedir condenação porque está errado. Se for louco, uma condenação como louco. É isso. E aí, eu lhes digo que o médico vai avaliar ele. Eu vi aqui o promotor falar, não tem nenhum documento médico que comprova que ele é louco. Claro que não tem. Ninguém até esse momento fez isso, fez esse pedido. E a gente não está pedindo aqui de surpresa. Eu estou nomeado nesse processo há 1 mês. Quando eu cheguei e conversei com ele, eu já sabia que ele tinha um problema. Eu já imaginei esse problema. Eu penso que talvez, e aqui eu não critico porque a OAB não me deixa criticar ninguém, pelo meu código de ética, talvez a condução feita em toda a instrução processual por ele foi errada. Porque não olhou o óbvio. Que um cara que bota a filha dentro de um carro e vai matar é louco. Que um cara que atira num cachorro é louco. Que um cara que joga um tijolo no pai é louco. Que um cara que joga uma mão na mãe é louco. E eu digo, se Vossas Excelências não instaurarem, eu vou recorrer, alguém vai recorrer, não sei se a Defensoria Pública vai recorrer, e a nulidade está constada. Que eu pedi o requerimento, eu fiz o requerimento para instaurar o incidente de insanidade mental. Não instaurou, eu constei a nulidade. No tribunal isso vai ser anulado. E esse processo vai voltar e vai ter um novo julgamento. Por quê? Porque a prova oral produzida aqui diz que ele é louco. E aí então avalia, a gente tem que ter certeza. A gente não pode condenar de forma verniz. Não, condena de uma vez e vamos tocar esse processo porque tem muito mais processo na fila. A gente não pode fazer isso. E eu digo, se não for instaurado o processo de insanidade mental, vai ter um novo júri porque isso aqui vai ser anulado. Vai ser anulado. Infelizmente, Vossas Excelências estão perdendo seu dia aqui
À toa, porque esse processo vai ser anulado se não tiver insanidade mental. E aí eu volto, talvez, pincelando um pouco da questão da acusação. O Dr. Toneto falou sobre Shakespeare. E aí eu tenho que falar sobre uma outra doença de psicopatia ou de doença psicológica em Shakespeare. E aí eu tenho que aqui fazer uma saudação para a Ana, que é minha estagiária, que é também estudante de literatura, que é também professor de francês e é estudante de direito. E é minha namorada por uma consequência também. A Ana, ela me faz ler muitos livros, ela me faz muitas indicações. E aí ela me fez uma indicação do Otelo Mouro de Veneza. E aí naquela obra de Shakespeare se tem um ciúme doentio. E esse ciúme doentio virou um CID, de uma doença. E esse CID é o CID do ciúme patológico, é a síndrome de Otelo. Quando o homem tem um ciúme excessivo, é psicopata. É uma doença psicológica. Está em Shakespeare, então vamos citar Shakespeare, vamos citar, tem algo para a gente se basear. Mas isso não importa. Importa a gente saber se ele é louco ou não. Importa em a gente não usar o que ele fez, o teste que ele fez para ter arma, para ser CAC, o que for, para dizer que ele é ação da cabeça. Por quê? Porque, por exemplo, em 2022, 27 mandados de prisão foram expedidos no Rio de Janeiro, porque se vendia laudo para fazer cadastramento e ter armas, para ser CAC, por exemplo. Se vendia laudo para qualquer louco. E aí pessoas foram presas por isso. É muito fácil burlar um teste psicológico. E eu calculo que ele deva ter feito isso nesse momento. Desculpa, porque meus colegas já querem que eu pare. Mas, excelências, vocês têm até o final da fala dos meus colegas para pedir restauração. Senão nós voltamos daqui a uns meses, daqui a um ano, talvez, quando esse processo for anulado. Por fim, eu tenho só mais uma coisa a dizer. Nós precisamos ter certeza se ele tem problema mental ou não. Vamos fazer uma consulta médica. Vamos chamar alguém que saiba sobre isso. Um médico que estudou. E aí depois a gente volta e faz o julgamento. A gente não tem por que estar correndo com esse processo, até porque ele está preso já há 3 anos. Ele fica mais tempo para nós saber se ele é louco ou não. E inclusive ele não quer ser louco, ter o CID de ser louco. Ele não quer isso. Tanto é que ele falou aqui. Mas agora, usar o que ele falou, dizendo, não, ele falou que não ouvia vozes. Que louco quando é confrontado vai dizer, não, realmente eu sou louco, eu ouvia vozes, eu ouvi que era para matar minha filha, matar todo mundo. Quem é que vai assumir isso? Ninguém. Então usar essa fala não tem como. Não tem como. Eu passo a palavra aos meus colegas, o Dr. Guilherme Bois vai me